Olá, bem-vinda para mais uma live. Aqui eu vou estar falando hoje, que é Dia das Mães, vou estar falando sobre as grandes lições que eu tenho aprendido nestes meus anos de vida. E principalmente na perspectiva de mulher e passando essas lições para você também, que é mulher, pode ser que você seja uma mãe mais nova. Então, eu queria ter entendido muitas coisas, mas a sabedoria vem através da experiência também. Então, vamos lá. Para começar essa live, eu quero ler uma citação da Marianne Williamson. A Marianne Williamson, ela tem uma das grandes citações que é uma das minhas favoritas, que diz o seguinte: nosso maior medo não é sermos incapazes. Nosso maior medo é descobrir que somos muito mais poderosos do que pensamos. É nossa luz e não as nossas trevas que mais nos assusta. Vivemos nos perguntando: quem sou eu que me julgo tão insignificante para aceitar o desafio de ser brilhante, maravilhosa, talentosa e fabulosa? Na verdade, por que não? Eu espero que o vento não esteja interferindo no som. Procurar ser medíocre não vai ajudar em nada o mundo ou ajudar os nossos filhos. Não existe nenhum mérito em diminuir nossos talentos, apenas para que os outros não se sintam inseguros ao nosso lado. Nascemos para manifestar a glória de Deus, que está em todos e não apenas em alguns eleitos. E quando tentamos mostrar esta glória, inconscientemente damos permissão para que os nossos amigos possam também manifestá-la. Quanto mais livres formos, mais livres tornamos aqueles que nos cercam. E é com esse objetivo que eu vou começar essa live. Por quê? Porque eu quero que você seja livre. Livre para ser quem você nasceu para ser. E que você se liberte, não das leis de Deus, mas se liberte das leis da cultura que deixou as mulheres presas por anos e anos e anos. Gente, faz só um pouco mais de 100 anos que as mulheres começaram a votar. E aí a gente pode falar, mas a mulher, hoje em dia as mulheres, existem extremos, concordo, mas a gente fala, mas a mulher hoje em dia tá querendo ser igual ao homem. Não é. Algumas podem ser que querem isso, mas se a gente parar para pensar, muitas mulheres prepararam o caminho para hoje nós termos a liberdade que nós temos. E não liberdade para fazer coisas ruins, mas liberdade de falar, de expressar a nossa opinião, de votar, por exemplo. Liberdade de viver de acordo com a nossa própria consciência e não de acordo com o que os outros impõem para as mulheres. Então aqui vou começar com algumas lições que eu tenho aprendido. A primeira delas é o seguinte: o seu relacionamento com Deus é o relacionamento mais importante que existe. Não há nada mais importante. Você cuidar do seu espírito é o mais importante. Lógico que isso envolve também você tá aí amando uns aos outros, né? Mas uma das coisas que eu percebi e me demorou muito para entender é que se a gente voltar lá para os 10 mandamentos, tem um mandamento que diz o seguinte: que a gente deve amar a si mesmo. Amar a si mesmo e, lógico, amar como ele nos amou, né? Como Deus e seu Filho nos amam. Eu tenho tanta coisa para falar sobre isso, mas eu vou tentar resumir. Muitas mulheres não amam a si mesmas. Elas dão tudo que tem. Tudo. E aí o copo delas fica vazio. Mas o seu copo vazio vai te deixar exausta, vai te deixar ao longo prazo em uma situação pela qual você vai se olhar no espelho e não vai saber quem você é. Então, eu não quero que você se perca no meio do caminho. Então, ame a si mesma.
ame a si mesma, porque senão você vai dar de um copo vazio e isso daí não te serve, não te serve. Ok, uma outra lição que eu aprendi é o seguinte: você pode se sacrificar o quanto você quiser, pela sua família, pelos seus filhos, mas se esse sacrifício requer um custo extremo, aí você vai falar, mas como assim? Vou explicar. Se esse sacrifício requer um custo, ou seja, algo que está custando a sua paz, esse sacrifício, ele não é o sacrifício à maneira de Deus. Se alguém se sacrifica por mim e ela está sacrificando a paz dela, a felicidade, eu não quero esse sacrifício. Não quero. Porque quando você sacrifica algo, vamos supor uma mãe, ela não compra coisas para ela para dar para os outros. Esse tipo de sacrifício sacrifica a paz? Não. Sacrifica a felicidade dela? Não. Pode ser que dá ainda mais felicidade para a mãe. Então aí, esse é um exemplo. Aí tudo bem. Agora, se o sacrifício tá fazendo ela se perder e ela não estar bem com ela mesma, mesmo os outros estando felizes, então, não. Esse sacrifício não é a maneira que deve ser feita. Isso daí eu queria ter entendido antes, porque às vezes a gente faz tanto para os nossos filhos, e aí chegou um dia que eu me perguntei, eu quero que minha filha faça isso por mim? Eu quero que ela sofra para poder manter a paz? Ou para poder dar o melhor? No melhor? Não quero. Porque eu quero que a minha filha, as minhas filhas, sejam felizes e tenham, acima de tudo, paz. Porque felicidade, ela é paz. Paz. Paz na consciência. A hora que você coloca a cabeça no travesseiro, não há nada mais precioso do que você falar, uau, eu tô de bem comigo mesma e fazendo o melhor que eu posso para os outros. Então é isso. Quando você lê as escrituras, você vê sacrifício, aquelas pessoas pagaram um preço? Pagaram, mas elas fizeram de coração. Aí que tá. Fizeram de coração e no final aquele sacrifício era pro próprio bem delas. Dos outros também, mas delas também. Então eu de forma nenhuma vou exijo que as minhas filhas façam um sacrifício que seja à custa da paz delas. Ok, outra lição que eu aprendi. A sua intuição é a voz mais importante que você tem que ouvir. A voz de Deus que vem para você é chamada de intuição. Ela é a voz mais importante. Ela vai acima da voz dos seus pais, a voz dos seus avós, da voz dos seus professores. Ela vai acima da voz de qualquer pessoa que existe neste mundo. Absolutamente qualquer pessoa. Então, essa é outra lição que eu ensino direto aqui para as minhas filhas. A sua intuição é só sua. Eu não tenho como decidir por você. Porque a sua vida é sua. A única responsável pela sua vida é a sua. E a sua conexão com Deus é somente sua. Eu não tenho direito nenhum de interferir na sua conexão com Deus. Então, novamente, a grande lição: siga a sua intuição. Siga a sua conexão com o divino e cale as vozes externas. Cale as vozes externas. Por quê? Porque elas não sabem, elas podem ter mais experiências, mas muitas vezes a gente recebe conselhos que são baseadas no medo. Não são baseadas na fé, mas no medo da escassez. Então essa foi a outra lição. A outra lição, que eu também ensino aqui, proteja a sua energia. Você quer estar em volta de pessoas que veem o melhor em você, que veem o seu potencial, que não te diminuem, que não
são sarcásticas, que não são passivas agressivas. Se você está em volta de pessoas passivas agressivas, você vai se diminuindo aos poucos. Isso vai apagando a sua luz. Então, você vai ter que ter muita coragem para fazer isso, mas você vai ter que se colocar em uma bolha pela qual você vai colocar somente aquelas pessoas que contribuem para sua vida e não aquelas que te sugam. E eu sei que muitas vezes as pessoas não fazem isso de propósito, mas se tá fazendo mal para sua energia, então não te serve. Você pode amá-las, mas você precisa dos limites. Então, a vida já é muito dura por si só. Todo mundo tem desafios. A gente não para de ter desafios até o final da vida. Tem uma vizinha aqui viúva. Gente, até hoje eu vejo como todo mundo tem desafios. Todo mundo. Então, não permita que outras pessoas apaguem a sua luz. E mesmo de forma sutil. Porque isso vai afetando. E você vai saber quem são essas pessoas. Porque o seu corpo, ele encolhe. Ele sozinho fala, o seu corpo, ele se comunica com você. E muitas vezes você não percebe. Ele tá ali. A pessoa fala e você... por que eu não me sinto bem? Ok, essa é outra lição. Então, aqui, mais uma. Você é mais forte do que você pensa. Muito mais forte. Cada vez que você duvidar de quão forte você é, lembra do que eu tô te falando. Você é mais forte do que você pensa. E pondere em todos os desafios que você já superou no passado. Eles são a prova de que você é forte. Você consegue sobrepujar tudo que vier pela frente. Absolutamente tudo. E aqui a outra lição que eu sou profundamente grata é que quando você tá para baixo, né, quando você está passando os desafios, e às vezes você começa a duvidar da sua força, da sua capacidade de sobrepujar tudo, lembra das suas amigas. Ou se você não tem amigas, ore para achar uma amiga. Eu enfrentei os momentos mais escuros da minha vida e recebendo o apoio da minha vida, recebendo o apoio de amigas. Amizades são o grande tesouro. É realmente a família que a gente escolhe aqui na Terra. Então escolha a sua família na Terra. Você tem a sua família maravilhosa, mas escolha também as suas amigas. Porque elas vão te aliviar o fardo, elas vão te escutar, elas vão torcer por você. E da mesma forma que você tem essas amigas, seja esse tipo de amiga para outra pessoa, para outras mulheres. Uma das belezas das amizades é a vulnerabilidade. Ninguém ali é perfeita. Eu tenho as minhas amigas, eu sei as fraquezas delas, elas sabem as minhas, mas a gente tá ali uma para outra. A gente sabe, essa é a beleza da vida. Hoje, na geração da inteligência artificial, a gente vai começar a ver cada vez mais a perfeição. Mas a perfeição também está nas nossas fraquezas. E nesses relacionamentos que não são perfeitos. Mas quando você sabe a intenção da sua amiga, quando ela fala algo, que você fala, não sei se veio do jeito certo. Se você avaliar a intenção, você vai saber. O seu coração sempre sabe a intenção da outra pessoa. Sempre. O que você não vê é mais real do que você vê. Então, se você sabe que a intenção veio do lugar certo, então continue a amizade. Continue, que vai te trazer tanta alegria. Então, isso. Tenha amigas e cuide dessas amigas. Cuide. Seja vulnerável. Mande uma mensagem, um text. Liga. Combina algo. Tudo isso traz alegria para a vida. Ok. A outra coisa, a outra lição que eu queria compartilhar, tenho somente mais duas, é: seja você, seja autêntica, seja você. Saiba o seu valor. E se você não sabe o seu valor,
eu altamente recomendo que você vá para as Escrituras. Porque lá, o seu Pai Eterno vai te falar quem você é. Vai mostrar a sua natureza. Então, seja você. Seja autêntica e seja delusional. Seja aquelas pessoas que se te acham louca, ótimo. Mas adoro estar com pessoas que também têm sonhos super grandes. Adoro estar com pessoas que, sabe, que você pode ter aquela conversa gostosa e elas não te julgam e você também não as julga. Então, seja delusional. Aquelas pessoas que são delusionais, é assim que fala. Espero estar falando a palavra certa. Deixa eu ver aqui. Acho que sim. Delusional. É isso mesmo. É isso? Deixa eu ver. Português. Gente. Não, é delirante. Nossa. Vamos ter que fazer essa live. Aquelas pessoas que são, sabe, meio doidas. São elas que fazem muita coisa acontecer. O Elon Musk, o Jeff Bezos, mandou lá as mulheres pro espaço. São essas pessoas que fazem as coisas acontecerem. O Walt Disney, todo mundo falava que ele era louco. Que sabe, que estava querendo algo muito grande. Hoje a gente usufrui de momentos lindos em família por causa dele. Então, seja esse tipo de pessoa que sonha alto. Ok, e aqui, isso aqui é principalmente para você que é mãe de crianças pequenas, até mesmo adolescentes. Faça o que você gosta. As suas filhas, elas não vão lembrar do que você falou. Elas vão lembrar do seu exemplo. Elas vão ver, ok, para pensar. Eu quero que minha filha se mate, limpando o dia inteiro, cuidando o dia inteiro de todo mundo e chorando à noite, de cansaço e ela absolutamente não fez nada para ela. Eu quero que minha filha viva essa vida? Não quero. Então, a hora que eu comecei a viver a minha vida, pensando no que eu queria para as minhas filhas, muita coisa mudou. Eu pensei, não, eu quero que a minha filha ela faça sacrifícios, mas feliz. Eu quero que minha filha se cuide. Eu quero que elas se cuidem. Eu quero que elas possam ter a alegria de viver, principalmente na maternidade. Lógico que tem momentos na vida que são tumultuosos, mas a melhor coisa que você pode fazer para sua vida e para a vida dos seus filhos é ser feliz e é fazer o que você gosta. Não quer dizer que você vai ficar ali absorvida na sua própria vida e vai esquecer e negligenciar todos. Mas significa que elas vão ver, uau, minha mãe realmente gosta de fazer isso. Que gostoso. Ela vai se dar o direito de ser feliz também. Então, delirante em vez de delusional. Isso. Obrigada. Ai, desculpa que eu falei delusional. Eu realmente achei que fosse a palavra. Então é isso. Pense, a vida que eu tô vivendo é a vida que eu quero que minha filha viva? E automaticamente você vai saber como fazer as transformações que você precisa. É isso que tem acontecido na minha vida. Porque muitas vezes a gente viu muitas mulheres darem tudo que elas tinham e agradecemos por tudo, mas foi a custas da felicidade e da paz delas. E de verdade, eu fico feliz com isso? Não. Agradeço absolutamente tudo. Então eu pego tudo de bom e agora eu filtro. Ok. Você vai ser melhor mãe, você vai ser uma esposa melhor, uma mulher melhor, ou o que for, uma professora melhor, ou no trabalho você vai ser melhor quando você enche o seu copo, quando você tá feliz, ok? Então, essa é a live de hoje que eu queria falar. Essas são as lições que eu tenho aprendido. Então, aqui, recapitulando, seu relacionamento com Deus é o mais importante que existe. Se você tem que se sacrificar para os outros, a custas da sua felicidade e paz, saiba que não é um sacrifício da maneira correta. Por quê?
porque o sacrifício é também para te abençoar. Dei um exemplo de um sacrifício positivo. E, ok, tem amizades. A sua intuição é a voz mais importante, porque é a voz de Deus na sua vida. Então, nenhuma outra voz deve superar essa intuição. Absolutamente nenhuma. Ok, e aqui você é mais forte do que você pensa, proteja a sua energia. Você é mais forte, seja você mesma, seja autêntica e saiba o seu valor. Delire nos seus sonhos e se junte ao clube daquelas que são como você, que elas vão te trazer muita alegria também. E faça o que você gosta, ok? Então é isso. Esta é a pequena live de hoje. Feliz Dia das Mães. E eu espero que você saiba que você está fazendo muito melhor do que você pensa. Muito melhor. Ontem eu fui comprar, chama mulch, aquelas madeiras, sabe? Como é que fala? Wood chips. Eu não sei como fala em português. Mas aquelas coisas que você coloca no jardim, né? Para as ervas daninhas não crescerem. Fui lá comprar com meu filho e eu percebi que ele foi aprendendo mais coisas do que eu pensava. Porque eu ia pegar a sacola para encher lá, né, o carrinho. Precisava de várias sacolas, de uns 20 pounds, uns 10 quilos cada. E ele falou, não, mãe, pode deixar. Eu faço, você não vai tocar nessas sacolas. E eu falei, ok. E na hora de colocar no carro, a mesma coisa. Na hora de empurrar tudo, ele falou, deixa comigo. Eu falei, nossa, que legal. Que gostoso, que gostoso. A mesma coisa hoje. Ele falou, deixa que eu cozinho. Então, às vezes a gente acha que não tá ensinando nada, mas eles estão ali absorvendo. Mas mais importante que as suas palavras são o seu exemplo. Porque palavras convencem, mas o exemplo arrasta. As palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Incluindo o seu exemplo de felicidade. Seja feliz. Sua paz não tem preço. É isso? Amo minhas primas. Minha prima sempre tá aqui. Eu que amo minhas primas. Ok, gente. Um abraço e eu quero falar aqui, ó. Olha só como é que é interessante. Eu sei das minhas fraquezas. Eu sei que ainda a minha capacidade de me comunicar aqui não tá do jeito que eu quero. Eu gaguejo, erro, às vezes perco as palavras em português. Mas espero que você saiba que a minha intenção realmente é servir. Então que isso seja o suficiente. Que isso possa superar as minhas fraquezas, que eu sei que ao longo do prazo, colocando a cara a tapa aqui, eu vou melhorar. Mas eu tenho que ter paciência no processo. A mesma coisa você. Ok? Então tá bom. Feliz Dia das Mães, Camila. Você também é um exemplo. Ok? Te amo. Até mais.